E aí, hoje a gente vai mergulhar num roteiro super prático e poderoso para quem quer crescer espiritualmente. Tudo baseado nos ensinamentos da diaconisa Márcia Araújo. É um guia, sabe? Para quem está sentindo que precisa sair do lugar e alcançar um novo nível de propósito. Bora lá? Para começar, vamos com uma pergunta que é a base de tudo. A jornada de fé parece que parou no tempo ou ela está em plena construção? Parar para pensar nisso é o primeiro passo para a transformação que a gente vai ver aqui. A primeira parte desse nosso roteiro é o alicerce, a fundação. Um compromisso que tem que ser total, junto com a responsabilidade pessoal. Sem essa base bem firme, como a gente vai ver, o resto não para de pé. Mas o que significa esse tal de compromisso total? Bom, não é um sentimento passivo, de jeito nenhum. É amar a Deus de forma ativa, como diz lá em Mateus 22:37, e assumir a responsabilidade por cada uma das nossas ações. A fé vira um verbo, algo que a gente faz. E essa responsabilidade se apoia em alguns pilares bem claros. Primeiro, fazer tudo de coração, como se fosse para o Senhor. Depois, não fugir dos deveres. E por fim, entender que cada um tem sua própria carga para carregar. É sobre tomar as rédeas da própria jornada espiritual. Ok, com a fundação pronta, qual é o próximo passo? Se compromisso é estrutura, então o conhecimento é o combustível. Para crescer, é preciso buscar a sabedoria ativamente. É o que alimenta toda a jornada. A fonte que a gente está usando mostra um contraste bem nítido. De um lado, a estagnação. Ela vem quando a gente não valoriza o ensino e leva a um envelhecimento espiritual. Do outro lado, o crescimento, que é movido pela busca por sabedoria e por abraçar a mudança. A escolha entre esses dois caminhos é o que define o nosso destino. E o material deixa um aviso muito direto. Quando eu paro de aprender, eu começo a morrer. A mensagem é cristalina. Preguiça mental e espiritual não é uma opção para quem quer crescer. É uma questão de vitalidade. Então, como é que se luta contra a estagnação? A fonte oferece um plano de ação super prático. 30 minutinhos por dia com a palavra, estudar livros que tenham a ver com o nosso propósito e, o mais importante, colocar tudo o que se aprende em prática. Porque, conhecimento sem ação não muda nada. Beleza, já temos a fundação e o combustível. Agora a gente entra na terceira parte, o caminho. Os princípios que guiam nossas ações aqui são a honra em cumprir promessas e o poder libertador do perdão. O material destaca, e muito, a seriedade dos votos. Manter a palavra, ainda mais com Deus, é visto como uma chave para a prosperidade. Quebrar um voto não é só uma falha, é se colocar numa posição de fragilidade espiritual. E isso se manifesta de formas muito práticas. Votos quebrados, tipo dízimos atrasados, promessas de reconciliação que foram esquecidas. Tudo isso pode virar um obstáculo real, impedindo as bênçãos e o sucesso. É um chamado para a gente alinhar o que a gente fala com o que a gente faz. E além da honra vem o perdão. E aqui a fonte é bem enfática. Perdoar não é opcional, é um requisito. É o que muitas vezes impede todas as outras áreas de fluírem. A falta de perdão é como ter a chave que abre todas as portas, mas se recusar a usar. Agora, a gente chega na quarta área, a influência. Vamos ver como os fatores de fora, como o poder das nossas palavras e as nossas companhias, acabam moldando a nossa jornada. A nossa boca tem um poder duplo, sabe? De um lado, as palavras que destroem, tipo reclamar o tempo todo e focar na falta das coisas. Do outro, as palavras que constroem, as declarações de fé, o foco na vitória. A fonte nos ensina que a boca é uma ferramenta para criar o nosso futuro. E aqui está um ponto que, nossa, é crucial. Muitas vezes, o maior desânimo não vem de fora. Vem das palavras que nós mesmos falamos. Assumir a responsabilidade pela nossa própria comunicação já é um passo gigantesco em direção à vitória. E claro, as pessoas com quem a gente caminha. O material é muito claro. Amizades erradas podem destruir um chamado, enquanto as certas multiplicam a prosperidade. É vital se cercar de gente sábia, que ensina e que nos empurra para frente. E, finalmente, chegamos à quinta parte, a missão. É aqui que tudo se conecta, ativando o nosso propósito através da organização e do desenvolvimento dos talentos que a gente recebeu. A fonte traz uma verdade bem direta. A organização, tanto pessoal quanto espiritual, está totalmente ligada ao recebimento de bênçãos. Uma vida bagunçada acaba se tornando um ambiente difícil para o propósito se manifestar. E isso nos leva a um chamado à ação que é muito pessoal.
Cada um de nós é responsável por cultivar os dons que recebeu. Não dá para culpar os outros ou delegar essa responsabilidade. A semente está na nossa mão, a gente que tem que fazer crescer. 21. Esse número representa um desafio bem prático para colocar tudo isso em movimento. É o desafio de 21 dias, uma proposta concreta da fonte para a gente transformar a mentalidade e a fala. Por 3 semanas, a cada impulso de reclamar, a proposta é substituir conscientemente por uma declaração de fé. O impacto disso pode ser transformador. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Com base em tudo isso que a gente viu, qual é o primeiro passo prático? Qual é a primeira área, seja agendas, finanças, os relacionamentos, que pode ser organizada para finalmente ativar o propósito? A construção começa agora.